Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo, que é uma ciência, uma filosofia e uma religião, o Espiritismo. O nosso programa de hoje, uma nova edição, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E para o nosso programa de hoje, que é para reflexão e tirar as dúvidas das criaturas, nós encontramos em nosso e-mail algumas perguntas de pessoas iniciantes no Espiritismo e que gostariam de tirar as suas dúvidas, pois não? Mas antes, gostaríamos de apresentar para o ouvinte do programa Encontro com o Espiritismo, em sua nova edição, dois pensamentos do programa de hoje, antes da resposta às perguntas dos nossos companheiros interessados no Espiritismo. A primeira: controle seus nervos. Diante dos impulsos inferiores, você só tem dois caminhos: ou os dominará e será um vitorioso, ou então dar-lhe-á guarida e certamente se comprometerá com a própria consciência. Tenha todo cuidado. E o outro pensamento é: fuja da violência. Controle seus instintos violentos, meditando as bem-aventuranças ensinadas pelo Cristo em seu Evangelho. Bem-aventurados brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, os brandos, os humildes, bem-aventurados eles, porque serão chamados filhos de Deus. E mais, você não deseja possuir a terra e ser considerado por Deus brando e pacífico, e nem ser filho de Deus? Não é? Aí não esqueça este provérbio chinês que diz: a palavra branda acalma a ira, e a palavra violenta estimula, incita o furor, a fúria e a violência. E depois deste pensamento, que é de um autor desconhecido, nós vamos agora à primeira pergunta, tentar responder à luz do Espiritismo, esta primeira pergunta que nós registramos aqui em nosso e-mail. A pergunta é esta: o Deus da Bíblia, dizem e vemos na imprensa que o Deus da Bíblia está aposentado, o Deus da Bíblia. Mas como o Deus da Bíblia está aposentado? Como explicar esta questão à luz do Espiritismo? Essa é a pergunta do nosso irmão, que é um professor de matemática e está interessado nessa resposta. Na verdade, gostaríamos de iniciar a nossa resposta dizendo que Deus, a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, para abrir, é o portal de entrada do conhecimento do Espiritismo, é o Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta de Kardec aos espíritos superiores
que são os autores do Espiritismo, é a seguinte, que é Deus. E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de tudo e de todas as coisas. Este é o Deus apresentado pelos espíritos superiores, que são os emissários de Deus, que trouxeram o livro dos Espíritos como a terceira revelação de Deus à humanidade. E em segundo lugar, gostaríamos de dizer que o Deus desta pergunta, o que Deus que foi aposentado e que ninguém precisa mais desse Deus, não é o Deus de Jesus, não é o Deus apresentado pelo Espiritismo, é o Deus ensinado pela Bíblia. Que Deus é este que é ensinado pela Bíblia? A Bíblia diz que Deus ensina um Deus odiento, rancoroso, ciumento, vingativo, cruel, implacável e que se vinga dos filhos pelos pecados dos pais e que criou o inferno para botar seus filhos pecadores. Esse é o Deus da Bíblia. É justamente este Deus que os intelectuais do mundo não aceitam, nunca aceitaram, e chegam a dizer hoje, eles são materialistas e ateus. E eles então dizem que esse Deus apresentado pela Bíblia, que é o mesmo Deus ensinado pelas igrejas, pelos segmentos religiosos aqui do mundo, pelas religiões dogmáticas, que é este Deus. Então é este Deus que está aposentado e que ninguém precisa mais deste Deus. Mas o Deus do Espiritismo e o Deus que Jesus trouxe ao mundo, ensinando, é um Deus, amor, Deus justo, amor e misericórdia, que não criou inferno, que não é odiento, nem rancoroso, nem vingativo, e nem condenou toda a raça humana para toda a posteridade pelo pecado de Adão e Eva. Esse Deus é cruel, é desumano, este Deus é implacável. E quem fala nisto também é um dos profetas que chega a dizer, eu, o Deus de Israel, zeloso, eu me vingo dos pecadores e condeno todos pelos pecados dos seus pais. Então, este Deus não é o Deus de Jesus e nem é o Deus do Espiritismo. Haja visto que Jesus ensina no Evangelho a cada um segundo as suas obras, mostrando que filhos não pagam pelos pecados dos pais. A responsabilidade perante as leis de Deus é uma responsabilidade pessoal, individual. Cada um paga pelo que fez. Cada pecador é responsável pelas irresponsabilidades que pratica. E diz mais a cada um, segundo as suas obras, e diz mais também, que meu Pai a ninguém condena, e eu também não condeno a ninguém, a cada um segundo as suas obras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Com a medida que medirdes teu irmão, serás medido também. Jesus, nessas afirmativas, ele elimina esse Deus odiento, de que fala o profeta, rancoroso, ciumento, invejoso, cruel, vingativo, que cria inferno
para colocar seus filhos por pecados finitos e colocar no inferno para toda a eternidade? Esta é a resposta à pergunta do nosso jovem professor, à luz dos conhecimentos do Espiritismo. E olhando o nosso e-mail novamente, nós encontramos outra pergunta aqui do mesmo jovem. Ele pergunta: o que diz o Espiritismo sobre a doutrina da Bíblia, que é a escola do fixismo? O que é isto? A escola do fixismo. E o que o Espiritismo diz a esse respeito? Em primeiro lugar, nós compreendemos o fixismo da Bíblia, mas em primeiro lugar devemos esclarecer o que significa fixismo. Ora, a Bíblia diz que na criação de Deus, no Gênesis de Moisés, está lá dizendo que Deus criou todos os seres vivos. Quer dizer, o homem, os animais e as plantas. Mas todos, desde a criação, estão da mesma forma. Chama-se o quê? A escola bíblica do fixismo. É a filosofia do fixismo bíblico, que os seres continuam da mesma forma, o homem continua da mesma forma, os animais continuam, o cachorro, o gato, do jeito que Deus criou, segundo a Bíblia, estão do mesmo jeito, o macaco do mesmo jeito e as plantas do mesmo jeito. Mas existe outra escola, que é a escola do evolucionismo, que é a da ciência, mostrando que os seres se transformam, ensinando aí a lei do evolucionismo, que é a escola do evolucionismo, que os seres superiores, eles são a evolução, a transformação, o progresso dos seres mais inferiores, mostrando que os animais, as plantas, o homem, eles evoluem, porque é por eles que passa o princípio inteligente que se tornará humanidade depois. Essa é a doutrina do evolucionismo que o Espiritismo ensina a partir da questão 605 de O Livro dos Espíritos. Questão ou pergunta 605 para os estudiosos consultarem do Livro dos Espíritos. Então, é isto que o Espiritismo ensina, o evolucionismo, que os seres superiores são a evolução, repetindo, o progresso, e a transformação dos seres inferiores. Os homens primitivos se transformaram pela lei de evolução e de progresso, homem de caverna, e nós, hoje, que somos considerados homens civilizados, somos a síntese de todos os seres vivos. É o que o Espiritismo ensina a partir da questão 605 do Livro dos Espíritos, atendendo a pergunta do nosso companheiro, do nosso irmão, que é um inteligente professor de matemática que está estudando o Espiritismo. E então, depois desta explicação ou dessa resposta, baseada no Livro dos Espíritos e nos estudos de Allan Kardec, nós encerramos o nosso programa de hoje, citando mais aqui algumas frases que se diz: não existe barreiras para o homem insistente. Não existem barreiras para os insistentes.
Tudo aquilo que o homem pretende alcançar, poderá alcançar querendo. Tudo aquilo que a gente quer alcançar, fazer, basta querer. Desde que aquilo que a gente quer, que a gente aspira, que a gente deseja, não prejudique a nossa saúde nem mental, psíquica, nem física, e nem prejudique os nossos semelhantes. Tudo se pode alcançar. A vitória pertence àquele que sabe querer, que tem a força de vontade. Aquele que tem a força de vontade, não existe barreira para eles. É mais um pensamento do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E até a nova edição do nosso programa, apenas para reflexão, para sabermos o que é o Espiritismo. Muita paz e até a nova edição do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos.